Olá, flores lindas! Tudo bem com vocês? Aqui é Marta César e hoje, como prometido, mais um vídeo. Eu não passei muito bem ontem, né? Que era pra sair um vídeo segunda, quarta e sexta. Na verdade, eu falei que eu ia estar soltando 3 vídeos por semana e promessa é dívida. Ontem eu não tava muito bem. Hoje eu ainda tô mais ou menos, mas assim, eu falei, não, vamos lá. Vamos gravar o vídeo para as flores lindas, porque eu sei que tem flores que ficam esperando ali pelos vídeos. Então, bora compartilhar nosso vídeo, ativar o sininho de notificação, se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito e também compartilhar nossos vídeos, né? E dar aquele joinha, gente, é muito importante aquele joinha, vocês não têm ideia. Muito, muito importante, porque daí o YouTube vê que vocês estão gostando dos vídeos. E eu também quero que vocês deixem aqui e lá no Instagram dicas do que vocês querem ver aqui no canal, do que gravar. Enfim, hoje eu vim com um papo de mãe, né? Eu acho que, como vocês já viram aqui na tarde embaixo, de mãe para mãe, né? Então eu queria falar um pouquinho de maternidade com vocês, porque vocês me veem assim, por mais que eu não mostre os meus filhos aqui, né, que vocês já sabem, é um acordo entre eu e meu esposo, então eu levo muito a sério, eu sou uma pessoa muito de opinião, quando eu falo uma coisa, eu levo muito a sério aquilo que eu falo, então dei minha palavra que eu não ia expor as crianças aqui no meu canal, nem no Instagram, até porque eu já disse pra vocês que é pra fins mesmo de parcerias, né, e etc, enfim, mas vamos lá. Eu queria falar hoje com vocês um pouquinho de maternidade, como foi a minha primeira gestação, né? A minha primeira gestação eu não tava esperando porque eu tava tomando Diane 35, aquele anticoncepcional, e assim, bem novinha, os médicos achavam que por eu ter cisto, micropolicístico no ovário, eu não poderia engravidar tão fácil, melhor, não seria a mãe por outros devidos fatores, enfim. E aí eu casei, com 5 meses de casada, eu engravidei. Só que ao contrário de todas as mulheres, eu levei aquele choque, né? Porque assim, só tinha eu e meu esposo, a atenção era toda minha. E meu esposo, ele me mima demais, assim, né? E aí foi engraçado que até no dia que eu descobri que eu tava gestante, era um dia de aniversário, mêsversário. Eu sei que agora tá muito na moda isso, né? Mas vai fazer 12 anos atrás, isso não era moda. Isso era entre eu e ele. Então todo o nosso mêsversário, até completar um ano, ele trazia uma lembrancinha no dia 22 de cada mês. E eu descobri justamente no dia 22. E aí eu tava assim e não tava me sentindo muito bem. Uma amiga minha chegou no meu apartamento, bateu na porta e falou: Marta, você tá bem? O que aconteceu? E eu tinha até uma entrevista de emprego nesse dia. E eu dormi até acho que 1 hora da tarde. Eu não sou de dormir, eu tinha insônia e tal. E aí o que aconteceu? Eu falei: nossa, o que você veio fazer aqui de madrugada, menina? Porque eu tava acostumada a levantar junto com meu esposo, né? Logo cedo, fazer o café e tomar café juntos. E aquele dia eu dormi assim, eu não conseguia fazer nada. E ela já tava gestante já. Ela falou assim: ai, vamos ali comigo no posto que eu não tô aguentando. Aí eu falei: ah, tá bom. Aí fui, gente. Cheguei lá, ela falou assim: gente, minha amiga tá grávida, faz o teste nela. Aí eu falei: meu Deus, tá maluca? Como assim? Não posso nem ter filho, você veio falar pra fazer teste, né, tal. E eu não tava assim, não que ele não foi bem-vindo, né, mas assim, eu não tava preparada emocionalmente, tipo, foi mais ou menos um choque, assim, porque eu tava tomando remédio, né, quando você para de tomar medicação, aí sim você tá esperando um bebê, mas quando você não para de tomar medicação, você tá esperando. Aí eu sei que deu positivo, e aí eu falei: meu Deus, elas me dando parabéns, eu não, tá eu errado. E aí depois eu lembro que dali eu fui no mesmo dia, no outro dia, fazer exame de sangue. E aí quando deu o exame de sangue deu positivo mesmo. E foi assim, bem tenso, porque quando meu esposo chegou do serviço, eu liguei
a primeira pessoa que ficou sabendo que eu tava gestante, primeiro foi essa minha amiga, e aí depois eu liguei pra falar com a minha mãe. Mas na verdade quem atendeu foi meu pai, e eu tava chorando. Eu chorava que nem uma desesperada. Meu pai, eu quero falar com a mãe, eu tô grávida. E meu pai, que bênção, né? De Deus na nossa vida, né? Um bebezinho, o nosso primogênito. Que o meu filho, pra vocês que não sabem, é o primogênito das duas famílias. Então é o primeiro neto, tanto da minha família quanto da família da parte do meu esposo. E aí, ele todo feliz e eu chorando. A princípio ele falou, o que aconteceu, né? Tipo, ele ficou meio preocupado. A princípio falou assim, te roubaram, aconteceu alguma coisa? Eu, não, eu tô grávida. Ele, que bênção, né? Eu, que bênção, eu nem tava esperando, tá? E aí, porque eu tinha tentado ligar pro meu esposo e ele tava em horário de serviço e ele não atende o telefone. Aí até que, beleza. Ele atendeu o telefone, eu falei pra ele que tava grávida, ele ficou feliz. Aí, quando chegou a noite, ele chegou com um... Sabe esses ursinhos de pelúcia rosa? De coração? E aí ele chegou com um ursinho desse e, gente, eu esqueci que era dia 22, assim, me deu uma louca. Porque os hormônios a gente fica à flor da pele, eu nunca, né, tinha tido uma gestação. E quando ele chegou, eu falei, você tá achando que é menina? Você trouxe um presente rosa? Aí ele, não amor, eu trouxe pra você hoje, dia 22, esqueceu? É a nossa data, né? Nosso mêsversário, a gente tá fazendo 5 meses de casados. Aí eu, tá bom, aí eu fiquei meio assim, né? E aí, meninas, foi assim que começou, como eu descobri minha gestação. Então, daí em diante, com 3 meses eu tive um começo de aborto, comecei a ter sangramento, e aí tive que ficar em repouso absoluto. Nessa gestação do Carlos Eduardo, que é o meu primeiro filho, eu tive pneumonia várias vezes e eu tive recaída da pneumonia, então eu ficava muito tempo internada no hospital. E os médicos, assim, com 6 meses eu comecei a dilatar e ter dilatação, né? E aí eu tive que ficar acamada mesmo pra tentar segurar o máximo que eu podia o bebê. E ele nasceu de 8 meses, né? Nasceu de 8 meses, nasceu com 3,5 kg no dia 19 de novembro. E aí eu lembro que assim, todo mundo brincava, todo mundo queria ver o bebê prematuro gigante, porque ele nasceu com 50 centímetros e 3,5 kg. Para um bebê de 8 meses era muita coisa, né? Então, aí ele ficou internado, tipo, eles liberaram a gente pra casa no sábado e pediram pra mim retornar com ele na segunda-feira sem falta, logo cedo. E aí, na segunda-feira, voltamos com ele ao médico e aí descobrimos que ele tava com icterícia num grau elevadíssimo. E aí ele ficou internado. Pra quem não sabe, você, mesmo o bebê estando na UTI, você tem sim a disponibilidade de ficar com ele 24 horas, a mãe ou o pai, né? Isso tá no Estatuto da Criança e do Adolescente e por sorte minha, eu tinha lido isso um pouco antes, assim, né? Que eles dão aquela carteirinha de vacinação e lá tem algumas coisas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e eu preferi ficar pertinho dele. Ele ficou tomando banho de luz e etc, e não baixava. E pra quem não sabe, a icterícia ela pode matar sim, né? Se ela tiver num grau muito elevado, ela pode matar o bebezinho sim. Então, enfim, eu sei que Deus colocou a mão dele poderosa, ele ficou uns dias internado, e aí depois de um tempo tomando banho de luz e etc, toda hora eles furavam o pezinho dele pra fazer exame, aquilo me matava. E aí assim, depois ele saiu de lá, graças a Deus, ficou saudável, ficou bem, e hoje ele já tá com 10 anos de idade, né? E é isso, então assim, o que eu queria falar pra vocês também é sobre o desmame, como que eu fiz o desmame do Carlos Eduardo, mas eu acho que eu vou deixar isso para um outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo e vocês não ficar cansativo. Então eu vou vir com essa linha da maternidade, fora os outros vídeos que eu vou vir também, mas eu quero vir com essa linha de maternidade falando para vocês passo a passo as minhas experiências,
como foram, como deixaram de ser. Na minha primeira gestação é muito importante lembrar, eu engordei só 7 quilos. Eu não comia doce, eu só comia coisas assim, salgadas, pão, francês, comida mesmo, arroz, feijão, enfim, alimentação assim, limão, muito limão, que me dava muito enjoo, e gelo. Nossa, gelo era demais, assim. Então, era uma das coisas que me ajudava muito, muito, muito quando eu sentia azia. E eu só engordei 7 quilos, né? Não sei se só pelo fato de ser o meu primeiro filho, a minha genética, e pelo fato também de eu não comer doce, porque eu peguei uma gastura de doce na gestação dele. Mas aí depois eu venho contando da gestação da Emily Vitória, que também foi totalmente diferente. Enfim, e depois a gente também vai falar de aborto. Sim, eu tive aborto, tive 3 abortos. E aí depois a gente fala, que é um assunto com outro vídeo. E é isso, minhas lindas, minhas flores. Se vocês gostaram desse bate-papo de mãe para mãe, a minha experiência, né? E aí eu quero também falar para vocês como eu fiz o desfraude, né? Como utilizar o piniquinho, o que funcionou para mim, o que não funcionou. Eu venho aqui compartilhar com vocês, tá bom? Então é isso, minhas flores, minhas lindas, como eu sempre digo, somos flores, somos lindas e somos maravilhosas e juntas somos fortes, muito mais fortes. E até o próximo vídeo!